Dos episódios anteriores do CEO for a Month, De amanhã, a gente precisa que vocês estejam de 8h30 no lobby do hotel Tomates Café. Então, a gente já vai explicar qual vai ser o desafio e de 9 horas a gente tá saindo. vocês acharam que era coincidência a gente citar tanto a Avenida Paulista? Claro que não. É porque a gente não poderia deixar de fazer um desafio contemplando dos pontos mais icônicos de São Paulo. Galera, começando no domingo pro pé direito. Como a gente falou ontem, foi o esquenta para o dia de hoje. E aí o que a gente quer mostrar para vocês hoje é um desafio de empreendedorismo. Explicando assim bem fácil, nós vamos dar R$20 para cada dupla e vocês têm que multiplicar esse dinheiro quanto vocês conseguirem. O que vocês podem fazer, aí é com vocês. Quem quiser cantar e pedir dinheiro, pode pedir. Quem quiser comprar uma coisa e revender, pode fazer isso também. O limite é a criatividade de vocês. Então foi dada a largada. Com o desafio lançado e a Paulista fervendo, vamos conhecer as duplas que se formaram para essa competição. O primeiro time foi formado pela Isabelle e pelo Thiago. Nossa, eu adorei a minha dupla. A gente trabalhou de um jeito curioso junto até. O time 2 é composto pelo Felipe e pela Paula. Então eu fiquei pensando, cara, como é que a gente vai fazer isso? Deu pra notar uma diferença muito grande entre a gente e foi muito engraçado. E na terceira dupla, temos a Ana Júlia e a Rafaela. Então, foi incrível porque foi mais ou menos automático. Eu acho que a gente se complementou muito bem. E, como diria o Felipe, agora com o queijo e a faca na mão, restou aos candidatos pensar em apenas 10 minutinhos o que eles poderiam fazer para gerar o maior lucro possível. Então, o que a gente pensou? Qual o produto barato na Paulista, domingo, que vai trazer uma margem de lucro boa? E aí tinham lojas, Pão de Açúcar, outras Carrefour, que era caro, essas lojas eram as únicas abertas no domingo. E aí a gente foi nessas banquinhas de jornal que tem e começou a ver, tá, qual que é o item que é barato e a pessoa está disposta a pagar um valor a mais por isso, com um valor agregado do projeto da Adeco, do CEO for One Month. O moço ficou super feliz porque a gente comprou tipo uns 30 pirulitos dele e a gente conseguiu vender. Foi engraçado porque a gente ia vender bala, ia fazer kit, ia fazer uma coisa mais complexa e tudo mais. Mas a gente falou, cara, tipo, vamos keep it simple. O produto custava 50 centavos, a gente vendeu por R$1 depois de apresentar o projeto e deu super certo, assim, foi muito legal. A gente ficou pensando muito no que a gente ia vender, se a gente ia vender um produto ou um serviço, né? Serviço a gente estava mais limitado porque a gente não tinha muito recurso, então a gente decidiu vender um produto e a gente apelou para a necessidade geral ali. Seguinte, antes eu tava conversando, eu falei, cara, pô, a gente tem que ser um negócio refrescante. Aí a gente começou a fazer um brainstorming e tal, a gente falou, vamos fazer o seguinte, tem muita gente correndo, tem muita gente andando, o que eles precisam depois disso? Água e suco. Então a gente falou, cara, vamos pegar água e suco. Então vamos comprar garrafa de 1 litro, 1,5 litro e caixa de suco e vamos vender no copinho, porque a pessoa comprou, bebeu, passou, se ela quiser ela volta e pega outro, né? Então a gente consegue também ter bastante rotatividade dos clientes e tal, é uma coisa que você bebeu o copinho, jogou na lixeira e tá tudo certo, né? No começo tava bem fácil de vender de suco, especialmente, a criança gostava muito. E depois a água virou nosso carro-chefe porque tinha uma lucratividade melhor. Então, no comecinho a gente teve a ideia de vender água, mas água pros cachorrinhos, que a gente queria dar uma inovada. Só que assim, depois a gente visualizou que talvez seja interessante fazer um serviço, que a gente não precisava investir os R$20, podia ficar com ele. Então, no final a gente acabou vendendo fotos, então a gente pegou nosso celularzinho. A Ana, ela ficava tirando as fotos, ela mostrava para as pessoas qual era esse produto, né? Que no caso foi um serviço. E eu fazia essa abordagem inicial, então acabou que a gente se complementou muito nas tarefas. Então, no final a gente conseguiu arrecadar bastante dinheiro com isso e a gente também fez um valor bem irrisório, sabe? Que era R$1 mais ou menos. Mas muita gente acabou dando um valor a mais, porque gostou da gente, não sei, talvez, né? Com os produtos e serviços definidos, cabia agora a cada time construir a sua estratégia de vendas. Eles tiveram que ganhar os clientes no charme, no carisma e até na corrida às vezes. Se liga! O nosso pitch foi evoluindo de acordo com uma hora e meia que a gente tinha. A gente começou tentando vender já o pirulito, viu que não dava muito certo, depois a gente começou a introduzir a Deco, depois começou a introduzir mais o projeto. Então o nosso pitch se baseava no grupo Adeco, no nosso programa e no final apresentando o nosso produto, que era o pirulito, para ajudar a gente nessa competição, nesse projeto. O Felipe, ele tem uma forma de vender muito diferente da minha, ele tem uma abordagem diferente da minha. É porque algumas pessoas estavam com pressa, mas eu não queria perder esses clientes. Então eu chegava neles e eu falava assim,
Oi, posso falar com você um minutinho? Eu sou a Paula, que é a do Duplo Felipe, e a gente tá participando de um programa de jovens empreendedores. E a gente recebeu R$20 e o nosso desafio é fazer esses R$20 renderem o máximo que a gente puder. Você pode ajudar a gente? Quer comprar um copinho de água ou um copinho de suco? Só que eles na hora falavam no vezes 2. E já imagino como era. Eu acho que assim, não existe forma correta. Você vai muito do que o cliente demanda, mas eu acho que assim, cada um vai na sua abordagem e vê o que funciona melhor. E aí foi muito legal entender isso, assim, tipo, ele tinha mais aderência com um certo tipo de pessoa e eu já com outro tipo de pessoa, porque a gente tinha abordagens diferentes. Foi legal que a gente tava bem maleável, então assim, se a gente via que precisava aderir mais a um método do outro, a gente trocava e assim ia, né, porque o importante pra gente era captar o cliente e fazer ele comprar. Foi muito interessante porque, tipo, no começo a gente tava como meio que pra trás, porque foto é uma coisa que todo mundo faz, né? Tipo, todo mundo tem um celular. Hoje em dia todo mundo tira uma foto. E a nossa ideia foi como que a gente pode transformar isso em uma experiência para as pessoas. Então a gente está numa rua que é extremamente emblemática, que é super marcada, né, no Brasil, que é a Avenida Paulista. A gente tem muitos turistas, a gente tem muitos moradores simplesmente passeando. E aí a gente pensou em como a gente poderia registrar esses momentos para as pessoas. Mas você acha que ter pitch e produto é o suficiente? Claro que não. Essa galera teve que improvisar. Afinal, isso sempre acontece no mundo corporativo. Só que teve um caso específico que tinha uma moça apontando para uns prédios, assim, falando com umas outras 3, 4 pessoas. A gente chegou... Eu fiz o pitch, assim, eu falei tudo pra galera, e aí do nada eles se olharam assim... Não hablo, lo siento. E daí eu e a Isa, a gente olhou um pro outro. Vamos. Mi español es muy ratatá, yo no comprendo muchísimo cuando hablan muy rápido, pero me gusta. Então, a gente se vira. A gente conseguiu, eles foram o grupo que compraram mais da gente, assim, ficaram super animados. Então foi bem legal essa experiência de vender em outra língua na Avenida Paulista também. Na verdade, um pequeno desastre que aconteceu. A gente tava vendendo e tava vendendo bem, e aí teve uma hora que o Felipe abordou 2 rapazes e foi vender pra eles. Só que nisso eu tava vendendo pra uma outra pessoa. E aí nisso minha água acabou. E aí ele vendeu e os caras falaram, não, a gente vai comprar. Aí eu falei, Felipe, acabou a água. Aí a gente tava bem na frente do Pão de Açúcar, só que do outro lado da avenida. Eu falei, corre lá, que eu fico com eles aqui. Eles vão fazendo Pix, né, vão pagando. E você corre lá e pega outra água. E ele saiu correndo pra pegar outra água. E aí nisso ele falou que deu tudo errado. Porque quando ele foi comprar água, a máquina de cartão não tava funcionando. Eles não estavam aceitando Pix. E ele teve que fazer uma gambiarra lá pra pagar o mercado. E aí, enquanto isso, eu tava com os 2 rapazes. E aí um dos rapazes falou, eu sou comercial também. Vocês estão vendendo um produto que vocês não têm? Aí o outro até falou assim, não, eles estão sendo até inteligentes, eles estão vendendo, eles sabem que eles têm onde conseguir, mas eles estão angariando os clientes. A gente fez um overbooking de avião, a gente fez com água. E aí, mas aí eu falei, espera um pouquinho que ele tá indo lá buscar água. E aí ele foi, só que nisso os rapazes falaram, a gente vai dar uma volta no quarteirão e quando a gente voltar a gente pega. E aí o Felipe voltou e os rapazes já estavam bem lá na frente. Eu falei, quer tentar alcançar eles? E o Felipe foi correndo com a garrafa de água na mão pra alcançar os rapazes. Chegou lá, deu água pra eles e eles ficaram felizes, deram umas dicas pra gente de persistir no que a gente quer e tudo mais. Olha que essas dicas de resiliência são importantíssimas. Afinal de contas, vida de CEO não é feita apenas de sims. No começo eu fiquei meio tipo, ai Deus, pronto. Não tem problema em passar vergonha, mas eu convencer os outros na rua é um problema. Beleza, a gente levou muito mais não do que sim. Eu acho que foi, o 3º ou 4º não. Nossa, até lembro o número do não. Eu tinha uns caras que a gente olhava e falava, cara, eu vou tomar um não certo. E aí teve um que, assim, posso perguntar o seu nome? Ele, não. Foi embora, um careca, porra. A gente chegava, oi, tudo bem? E aí a pessoa nem olhava na nossa cara, tipo, ela parava de falar com a pessoa do lado na hora, tipo, fechou a cara e saiu, tipo, deu aquela olhada, tipo assim, nossa, me incomodando no domingo de manhã, e eu fiquei tipo assim, nossa, você não me deu nem bom dia. O não mais difícil foi de uma senhorinha que ela começou a criticar tudo, criticar o projeto, criticar a nossa ideia, criticar a ideia da outra dupla que já tinha passado por ela. Então, pessoal, a gente teve 1 hora, tipo, 10 minutinhos pra pensar na ideia, tudo que a gente ia fazer, tipo, só tinha R$20 no bolso. E assim, a vida daquela rua. Então, a gente precisou de desenvolver alguma coisa simples, mas ao mesmo tempo entregar valor no que a gente tava proporcionando pros nossos clientes. E depois a gente se apresentou, daí a gente falou, quer um pirulito lá? No, God! No, God, please, no! No!
Não! Deu, não, tá bom, dela. Não, peraí. Você tem que melhorar isso, isso aqui não tá bom. Então eu acho que foi o não mais duro assim, mas foi também o não que ajudou a gente a melhorar como o jeito que a gente tava vendendo. Então esse foi o melhor não que eu recebi hoje. E assim, teve candidato que apenas não aceitou o não até ele virar um sim. Foi muito corrido, literalmente. Vamos lá. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora, mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Muito obrigada, viu? Boa corrida! Tchau. Muito massa, Isa. Quando a gente começou a fazer a ideia, tipo assim, que eles falaram o desafio, a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero tentar muito vender alguma coisa enquanto eu tô correndo com outra pessoa, porque tinha muita gente correndo na Paulista. Então, quando tava dando, tipo assim, 7 minutos pra acabar, tipo, o tempo que a gente tinha, eu tava olhando, assim, tipo, quem tava correndo, e eu virei pra Sheila e falei, Sheila, é agora, grava que eu vou correr com aquele senhorzinho. E ela assim, que senhor, com o telefone na mão. E aí eu comecei a correr com o senhorzinho, e ele já ia falar, tipo assim, não. Eu falei, não, eu vou junto com você. Aí ele, não, então tá bom. E aí eu, tipo, correndo do lado dele, tipo, junto com ele, e falando, tipo assim, não, você conhece a Deco? Ele, não, eu posso falar um pouquinho pra você? Pode. E aí eu falando, explicando sobre a Deco, explicando sobre o CEO. Você quer um pirulito? E ele, quero, obrigada. E aí eu correndo, vendendo pirulito. E a Sheila e o Thiago atrás de mim, correndo com o telefone. Foi muito engraçado. Eu acho que além de se desafiar, eles estão criando memórias incríveis com o programa. Vamos conhecer mais uma história? Thiago até em japonês hoje. Sério? Sim. Tinha uma família que era uma família de descendentes de japoneses, né? E eu sou mestiça, eu cresci numa família metade asiática, metade não asiática. E aí eu vi que eles estavam conversando assim, eu tava entendendo que eles eram brasileiros, né? Falavam português, porém eles estavam usando ali pra conversar entre eles estavam conversando em japonês. E aí eu entendi o que eles estavam falando, eu parei eles e comecei a conversar. E aí, tipo assim, como eu vi que eu tinha algo em comum com aqueles senhores, eu usei pra fazer a minha abordagem. Conversei com o senhor, ele lembrava muito meu avô, eu falei, o senhor lembra muito meu avô, e tava falando, misturando japonês com português, né? Então aí o senhorzinho já ficou meio feliz, assim, e quis ajudar a gente conversou com o filho deles, eles até quiseram tirar uma foto, eles tiraram uma foto comigo segurando a garrafa de água. O Felipe usa muito disso, né? Ele gostava de conversar com os pais que tinham criança, perguntava o nome da criança, interagir com a criança. Então acho que, tipo, a gente conseguiu fazer boas abordagens e isso rendeu boas vendas pra gente também. Com o tempo da prova acabando, pensar nas vendas e no resultado é importantíssimo. Afinal de contas, é ponderar a receita e o retorno sobre o investimento feito que vai garantir a saúde financeira dessa empreitada. Então, enquanto os nossos CEOs correm, mais uma vez, até o ponto de encontro, começamos a conferir Pix por Pix, moeda por moeda, para entender que dupla levou esse desafio. Vamos conferir os resultados? No total foi R$ 83,05, descontando os gastos que a gente teve com o material, a gente teve um lucro de R$ 61,79. Excelente. Qual que foi o de vocês? 62,50. A gente não teve investimento inicial e aí a gente teve um lucro total de 62,50. Nossa, excelente. Uau, e vocês? O nosso deu um total de receita de 40,6 e a gente gastou R$15. Perfeito. Então quem ganhou? Gente! Eu confesso que eu fiquei bem bolado que eu perdi por R$1 a competição e... Felipe, para afagar as mágoas, bora sair para almoçar, brindar e conferir as melhores reações dessa galera provando comidinhas. Afinal de contas, o cardio do dia estava pago com esse desafio do empreendedorismo, que acabou também se tornando um desafio de resiliência. E aí, você está gostando do reality e das memórias que foram criadas até aqui? Não deixe de assistir ao próximo episódio. Porque é fechar duas coisas, né? Por isso que eu nunca na minha vida iria pra BBB. Eita, BBB. Porque, tipo, seria tanta vergonha de forma tão pública que isso ia acabar com a minha carreira. Nunca mais eu ia, tipo, fazer nada.